Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós, agora e para sempre. Amém. Vaidade. A palavra vaidade, ela tem dois significados. Um, bom, que é o desejo de cuidar da sua aparência, o desejo de estar bem cuidado, de estar bem apresentável, cheiroso, barba feita, o que o pastor não fez hoje, mas tudo bem. Vaidade tem essa conotação desse cuidado, desse asseio, dessa apresentação, para que os outros gostem de ver a gente. Mas vaidade também tem uma outra conotação ruim, que é quando a pessoa está preocupada com o reconhecimento das outras pessoas. Quando ela, para isso, muitas vezes maqueia de fato quem ela é na sua essência. Vaidade também tem a conotação de ser aquela atitude de alguém que não aceita ouvir uma palavra em contrariedade. Fica bravo. Mexeu com a vaidade dele. Mexeu com a vaidade dela. E nós queremos nesta noite falar sobre a vaidade, a partir de uma palavra bíblica de Deus para nós, que é o texto sugerido para a pregação deste final de semana. Lucas capítulo 18, os versículos 9 até 14. É o texto, então, um dos textos indicados para a pregação da palavra nesta noite. Diz assim, Lucas 18, 9 a 14. Em seguida, Jesus contou a seguinte parábola àqueles que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os demais. 2 homens foram ao templo orar. Um deles era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu, em pé, fazia esta oração: Eu te agradeço, Deus, porque não sou como as demais pessoas, desonestas, pecadoras, adúlteras. E com certeza não sou como aquele cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que eu ganho. Mas o cobrador de impostos ficou à distância e não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu enquanto orava. Em vez disso, batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Eu lhes digo que foi o cobrador de impostos e não o fariseu que voltou para casa justificado diante de Deus. Pois aqueles que se exaltam serão humilhados, e aqueles que se humilham serão exaltados. Vamos orar. Senhor, obrigado por esta parábola que Jesus contou há tanto tempo atrás, mas que traz para nós uma mensagem tão profunda, tão verdadeira e tão atual. Abençoa, Senhor, o ouvir e o meditar, para que saiamos daqui, Senhor, animados, encorajados, desafiados a viver a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo, Espírito de revelação, Espírito de discernimento,
fale ao coração de cada um de nós e nos ensine neste momento. Assim oramos e colocamos tudo em tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, Jesus era um contador de histórias, um contador de parábolas. Parábola significa comparação. E Jesus, então, ele fazia muitas comparações, ele contava muitas histórias. E aqui ele conta uma história de 2 homens que vão ao templo orar, um costume muito comum daquele tempo. Naquele tempo, as pessoas nos arredores de Jerusalém procuravam muito o templo para terem os seus momentos de oração. A lei israelita dizia que precisava-se ter 2 momentos de oração no dia. E pelo menos uma vez por semana, esses 2 momentos de oração deveriam ser respeitados. Um dos personagens aqui, o fariseu, diz: eu faço mais do que uma vez essa oração de manhã e de tarde. Eu faço 2 vezes por semana. Em Jerusalém era hábito que sempre tivesse alguém orando no templo. E um fariseu sobe para a oração junto com um publicano, um cobrador de impostos. E o fariseu, ele faz a oração trazendo na presença de Deus as suas credenciais, trazendo na presença de Deus as suas coisas boas. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram pessoas que eram os professores de Bíblia, vamos dizer assim, daquele tempo. Eram homens que estudavam muito a Bíblia. Bíblia que a gente fala aqui é o Antigo Testamento, né? Os livros do Antigo Testamento. Eram pessoas muito estudadas, eram pessoas que deveriam conhecer a Deus de uma maneira muito profunda. E ao mesmo tempo eram pessoas que viviam uma vida muito regradinha. Eles contavam o número de passos que davam no sábado. Alguns eram tão fiéis na observação da lei do sábado, por exemplo, que dizia que não deve fazer nada, que na sexta-feira eles amarravam a colher na mão para não ter que ir na gaveta pegar uma colher no sábado. Pensem o que significava isso. Fariseus eram pessoas que viviam de uma maneira que a gente poderia dizer assim, exemplar. Pessoas corretas, pessoas honestas, tanto que na parábola que Jesus conta, esse fariseu ele apresenta as suas credenciais perante Deus, dizendo: olha, eu não sou desonesto, eu faço tudo certinho, eu não sou corrupto, a minha vida está toda bonita. Mas é interessante observar que a oração do fariseu é uma oração de autoexaltação. Porque eu, Senhor, porque eu, Senhor, porque eu, Senhor. Por outro lado, e ele está em pé, para que todo mundo o visse. De repente, no templo tem um outro senhor, um cobrador de impostos, um chamado publicano, que está ali, sequer tendo a coragem de olhar para o céu, mas ele está ali prostrado, humilhado, batendo no peito e dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Somente isso. Ele não apresenta suas credenciais, ele não fala das suas habilidades, ele não fala das suas capacidades. Esse publicano sabe da sua miséria. E quem eram os publicanos? Publicanos eram os cobradores de impostos daquela época. Homens que trabalhavam a serviço do Império Romano. E eles eram vistos por parte dos israelitas com desprezo, por conta do fato de que eles estavam a serviço dos inimigos, vamos dizer assim. Roma tinha conquistado a região da Palestina, mandava ali, deu uma certa autonomia e liberdade para os israelitas, sim, é verdade, mas na questão impostos,
eles tinham que pagar igual. E normalmente os cobradores de impostos, eles eram corruptos. Por quê? Porque eles cobravam além do que era pedido. Se a gente pensa em Zaqueu, lá em Lucas 19, um pouquinho adiante, a gente vai ver ali alguém que é muito rico. E alguém que quando tem um encontro com Jesus diz assim, olha, eu vou ter que acertar meu passado. Porque ele ficou rico desonestamente. Aqui nós temos duas pessoas na presença de Deus. Um que não está na presença de Deus, mas acha que está. E um outro que não tem sequer a coragem de dizer nada para Deus, a não ser, tem misericórdia de mim. Enquanto um está na presença de Deus com toda a sua vaidade, outro está na presença de Deus com toda a sua humildade. E Jesus afirma que foi o cobrador de impostos que voltou para casa perdoado. Foi o cobrador de impostos que voltou para casa justificado. Por quê? Porque no reino de Deus, porque no céu, não se entra com vaidade. No reino de Deus, não tem lugar para vaidade. No céu, não se entra apresentando as credenciais. Não adianta querer chegar na porta do céu e dizer assim, está aqui minha certidão de batismo. Está aqui minha certidão de confirmação. Ó Jesus, até casei na igreja. Olha aqui a lembrança das bodas de prata que o pastor nos deu. Olha aqui a lembrança das bodas de ouro que o pastor nos deu. E quer mais? Aqui está o comprovante de quitação do último ano do anual da igreja. Não vai dar certo. Tudo isso é importante, tudo isso faz parte da vida comunitária, mas isso não nos credencia para entrar no céu. Isso não nos credencia para chegar no céu e dizer assim, obrigado Pai por poder estar aqui, porque não vai chegar. Jesus conta essa parábola justamente para dizer que no céu ninguém entra sendo vaidoso, falando das suas habilidades, capacidades e potencialidades. O céu é lugar para gente que sabe do seu pecado. O céu é lugar de gente que sabe que pisa na bola. O céu é lugar de gente que sabe que precisa pedir perdão. Só que, vamos combinar. Pedir perdão é difícil, não é? Quer uma prova? Para quem é casado, pedir perdão é difícil. Parece que cai um pedaço da gente. Parece que a gente vai ter um troço. Desculpa aí. Desculpa aí. Foi mal. A gente tem dificuldade de pedir perdão. Se a gente tem dificuldade de pedir perdão, é porque a gente tem dificuldade de reconhecer que errou, ou que quando a gente erra, esse negócio nos faz tão mal, que a gente não sabe lidar com isso. É muito difícil para a gente admitir o nosso pecado. É bem complicado. A gente não gosta. Admitir o pecado é muito complicado. E quando a gente olha para a história da humanidade, a gente vê que sempre foi assim. Lá no Jardim do Éden, quando Deus vem conversar com Adão e Eva e diz, ei, onde é que vocês estão? E de repente eles, estamos aqui atrás da moita, escondidos. Deus diz, mas vem cá, o que aconteceu? Claro que Deus sabia o que tinha acontecido. O que o Adão fez, ao invés de dizer assim, Senhor, nós erramos, nós fizemos o que não era da tua vontade, o que o Adão fez? Ela que me deu. A gente sempre acha uma desculpa para o nosso erro. A gente sempre acha uma desculpa para o nosso pecado. A gente sempre acha um jeito de achar um culpado dos nossos problemas. Adão fez isso. E a Eva pensou, e agora? Eu não posso culpar o Adão, eu vou culpar a cobra.
culpou a cobra, mas a serpente me enganou. Nunca o ser humano se sente confortável admitindo o seu pecado. E por isso, queridos, a gente precisa entender que no reino de Deus, no céu, só tem lugar para quem reconhece o seu pecado. E a história da humanidade está marcada de histórias tristes, onde nunca foi feito um pedido de perdão. Há poucos dias atrás, completou 38 anos completou mais um aniversário, melhor dizendo, da explosão da bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki, no Japão. Nunca se pediu perdão por ter sido feito isso. Os governantes simplesmente fizeram de conta que nada aconteceu. 200 mil pessoas morreram. E ninguém pediu perdão. A vida é assim. Por quê? Porque é muito mais fácil para o ser humano apresentar as suas credenciais. Eu posso isso, eu posso aquilo, eu sei isso, eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo. Mas é muito difícil a gente admitir o nosso pecado. E quando a gente admite o pecado, a gente engasga. E esse homem lá no templo, batendo no peito, dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Queridos, com quem nós nos identificamos aqui nesse texto? Quem sou eu na presença de Deus? Quem sou eu na presença de Deus? Alguém que admite o seu pecado? Alguém que admite suas falhas? Alguém que admite seus erros? Ou eu sou alguém que chega na presença de Deus e diz assim: Deus, eu sou assim, assim e assim. Apresenta suas credenciais. É muito interessante perceber que em alguns momentos o fato de ser pastor abre algumas portas para mim, e isso me deixa muito brabo. Oh, deixa ele entrar, o pastor. Pode parar. Se eu não puder ser tratado como qualquer outro ser humano que tem que estar na fila, que tem que esperar, não é apresentando a minha credencial. Por quê? Porque eu sei do perigo disso. Com quem tu acha que está falando? Está falando com alguém que é pecador. E que talvez não admita o seu pecado. A gente tem dificuldade em admitir que a gente erra com os filhos da gente. Não é? Tu olha para aqueles olhinhos cheios de lágrimas às vezes, e tu diz assim: passei da conta. É muito difícil a gente admitir o pecado da gente. Mas quando a gente faz isso, a gente está mostrando para o outro e mostrando para Deus que a gente é só um ser humano, que assim como esse publicano, precisa perdão e misericórdia. E queridos, nos encaminhando para o final, a gente não consegue viver essa humildade sem Jesus na nossa vida. A gente não consegue isso. Porque a tendência do ser humano é nunca ficar por baixo. É nunca sair humilhado. Pode ver numa discussão. Às vezes irmãos têm uns arranca-rabos assim de vez em quando, né? Um sempre quer poder dizer a última palavra e fazer o outro ficar quieto. E é por isso que dá briga. A gente não consegue, a gente é inclinado a ser vaidoso e dizer assim: eu vou te mostrar quem está certo. E aí quando tu não consegue, às vezes acaba criando uma situação que passa tempo sem falar um com o outro.
Porque nós somos assim. A gente não consegue admitir o nosso erro facilmente, e para isso a gente precisa da ajuda de Jesus. A gente precisa da ajuda de Jesus. Por quê? Porque a palavra do apóstolo Paulo, no capítulo 7 da carta aos Romanos, ela é uma palavra que nos descreve. Porque eu não entendo a mim mesmo. O bem que eu quero fazer eu não consigo. Mas o mal, esse eu faço. Eu não consigo, eu preciso de Jesus, diz o Paulo. Porque Jesus, quando morre na cruz, Ele morre por todos. Porque Jesus, quando nos ensina a orar, Pai Nosso, Ele não está te ensinando e não está me ensinando a orar e dizer, meu Pai que está no céu. Ele está dizendo, Pai Nosso. É meu pai, é pai da Anne, é pai do seu Hermes, é pai da Gúdula, é pai de cada um de nós. Justamente para que nós percebamos que nós estamos todos no mesmo nível, na mesma altura. Só que o ser humano só tem essa compreensão, só tem essa visão, quando ele está na presença de Jesus. E é interessante, e com isso eu encerro. É interessante que Jesus diz que o publicano, o cobrador de impostos, foi para casa perdoado. Interessante, ele nem sequer contou os pecados dele. Ele nem sequer disse, Senhor, eu fiz isso. Senhor, eu logrei aquela senhorinha. Senhor, eu passei a perna naquele fulano. Senhor, eu cobrei demais lá do seu Haroldinho. Não. Ele não apresenta seus pecados. Ele só bate no peito e diz, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Sabe, esse homem entendeu que o Senhor conhece a gente. O Senhor conhece a gente muito bem. Ele conhece a ti e a mim com muita profundidade. E a gente não precisa nem nomear os nossos pecados. Se a gente puder fazer isso, ótimo, tudo bem. Mas a gente não precisa nem nomear. Basta a gente reconhecer a nossa condição para o perdão ser alcançado. Mas a gente não consegue reconhecer a nossa condição sem reconhecer quem Jesus é. Jesus é aquele que morreu na cruz por amor, por ti e por mim, para que tu e eu não precisássemos estar apresentando as nossas credenciais, para que nós não precisássemos estar apresentando as coisas boas que a gente sabe fazer, porque para cada coisa boa que a gente faz, tem umas 5 que mais ou menos não são tão boas assim. Está me entendendo? Por isso, quem foi para casa perdoado? Quem não precisou lembrar das suas credenciais? Quem simplesmente reconheceu suas falhas e erros? E, gente, isso tornou toda essa situação muito humana. E com isso eu encerro. Esse homem, ele simplesmente admitiu a sua humanidade. Eu não acerto. Eu não sou tão honesto. Não estou conseguindo. Me perdoa, Senhor. E a palavra de Jesus para ele e sobre ele é uma palavra muito bonita. Porque Jesus diz, eu lhes digo que foi o cobrador de impostos e não o fariseu quem voltou para casa justificado diante de Deus. E aí Jesus arremata dizendo assim, pois aqueles que se exaltam serão humilhados, e aqueles que se humilham serão exaltados. Isso aqui não tem a ver com as nossas discussões de família, onde que tu tem que mostrar para o teu marido quem manda dentro de casa, ou tem que mostrar para a tua esposa quem tem a última palavra, ou mostrar para o teu filho quem é que manda. Não.
esse humilhar-se para ser exaltado, é poder chegar na porta do céu e Jesus estar de braços abertos, dizendo assim: vem comigo, meu filho amado, porque eu sei da tua vida e eu sei o que tu viveu. Eu sei que tu dependeu de mim para viver uma vida. Eu sei que tu buscou em mim ajuda para vencer o pecado. Eu sei que tu não apresentou tuas credenciais. Que Deus nos permita também viver a cada dia essa humildade, não a vaidade, mas a humildade de poder dizer: Senhor, eu não estou dando conta, não está dando certo. E Jesus vai dizer assim: segura na minha mão e eu vou te ajudar. Porque a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Assim no teu casamento, assim na tua vida, assim nos teus relacionamentos, assim na tua existência. Amém. Oramos. Obrigado, Senhor, por esse momento de palavra que tivemos. Queremos te pedir, Senhor, que de fato tu nos ajudes a viver a humildade na tua presença e não a vaidade. Tu sabes, ó Deus, que nosso primeiro impulso é sermos vaidosos. Nosso primeiro impulso é nós, ó Deus, apresentarmos nossas credenciais. Mas na verdade, Senhor, tudo que nós temos para apresentar diante de Ti é nada diante da nossa condição. Obrigado que de vez em quando a gente acerta. Mas obrigado que sempre, Senhor, sempre a gente pode estar na Tua presença, reconhecendo o nosso pecado. E agora, Senhor, nós também o fazemos, quando vamos participar da ceia. Perdoa nosso pecado, limpa nosso coração, torna-nos dignos e aceitáveis na Tua presença. Torna-nos dignos e aceitáveis, ó Deus, de estarmos diante de Ti, de podermos, ó Deus, participar da ceia de maneira digna, na certeza de que fomos perdoados, fomos amados, somos preciosos aos Teus olhos. Por isso, perdoa nosso pecado, limpa nosso coração e torna-nos aceitáveis na Tua presença. Assim nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. A palavra de Deus nos diz que se nós confessamos os nossos pecados, o Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Por isso, se tu orou com sinceridade no teu coração, creia sem dúvida nenhuma, de que teus pecados estão perdoados. Amém.